A Assembleia de Deus completa 111 anos hoje de fundação. Foi fundada em Belém do Pará, ela é genuinamente paraense. Ela tem a principal missão de restaurar vidas, restaurar casamento, restaurar a família, né? Os filhos que abandonam o pai. Então esse resgate é a principal missão da igreja, é viver da sua fé para ganhar as pessoas para Deus. Pastor Valdivino, qual é a missão da igreja? Tá. Eu sou pastor auxiliar da Assembleia de Deus Missão, aqui em Canaã, viu? E cujo nosso pastor presidente é o pastor José Hamilton de Amarante, tendo a sua esposa missionária Alzira, tá? E a igreja Assembleia de Deus, a missão, ela tem o objetivo pregar o evangelho, resgatar vidas aí do alcoolismo, como nós somos testemunhas oculares, viu? Pessoas que a psicologia não dá jeito, pessoas que a assistência social às vezes não dá jeito, pessoas que as entidades aí, conselho tutelar, outras coisas não dão jeito, viu? Quando essa pessoa ela é alcançada pelo Evangelho e deixa o Espírito de Deus operar na vida dele, ele passa a reintegrar a sociedade. Ele, às vezes, é tendo como um excluído, como uma pessoa de nenhum valor, e após essa pessoa receber o Evangelho e ele abrir o coração e deixar o Espírito de Deus operar na vida dele, aí ele tem um resgate para a sociedade. A Assembleia de Deus, denominada Missão, foi originária de uma missão, uma visão missionária de Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois suecos que tiveram a visão de Deus em 1910, e eles pegando carta nas suas igrejas, e Deus enviou para uma missão, e Deus mostrou para eles no Brasil, especialmente no Pará, e no Pará, em Belém do Pará, eles aportaram, viu? E daí eles inicialmente congregaram na Igreja Batista, e depois, como eles eram pentecostais e os batistas na época não eram, então houve já um movimento pentecostal. Jesus batizou uma primeira mulher, Celina Albuquerque, e depois outros irmãos, e o pastor batista na época, não entendendo aquele mistério de Deus, o operar de Deus, foi e mandou que os missionários saíssem da sua igreja, né, Igreja Batista. Aí deu-se então que os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wingre, fundaram a Assembleia de Deus em Belém do Pará. E de Belém do Pará ganhou todo o Brasil. Pastor, o que significa Assembleia de Deus? Olha, a Assembleia de Deus, ela é originária em Hebreus, fala da Universal Assembleia dos Santos, né? A Assembleia é uma multidão de pessoas reunidas, né? E aí deu origem a uma Assembleia, um número de irmãos reunidos, aí deu-se a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus no Brasil. Pastor, o que a Assembleia de Deus defende? A Assembleia de Deus defende a fé genuína no Deus Trino, Todo-Poderoso. Ela defende que o homem, aceitando o Senhor como Salvador e permanecer nos princípios bíblicos e doutrinários, nós herdaremos os céus, tá? Que é prometido, Deus prometeu para Israel, e depois para a igreja, que é formada até de judeus e gentios. Então, formou-se a igreja.
Ou então a igreja defende a fé unicamente no Senhor Jesus, não na idolatria, nem em ídolos, nem nada que é feito por mãos de homens, Deus de pau, Deus de pedra, de gesso, de madeira, Deus feitos pelas mãos dos homens. A igreja, a Assembleia de Deus, ela defende uma fé genuína no Criador dos céus e da terra. Pastor, hoje nós temos duas Assembleias de Deus, uma Missão, uma Madureira, né? Por que foi criado essas duas? Ela teve alguma dissidência ou é princípio só? Olha, a Assembleia de Deus aqui no Brasil, ela vai para 111 anos, né? Então, há de convir que antes da Assembleia de Deus tinha no Brasil a Igreja Metodistas, tá? Igreja Batista, Igreja Luterana, e já existia nessa época outros ministérios, né? Agora, se falando da Assembleia de Deus, como foi crescendo o Evangelho no Brasil, partindo do Pará, de Belém do Pará, ganhou todo o Nordeste, aí depois ganhou Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, e o Paulo Leiva Macalão, que era era da Assembleia de Deus, presbítero da Assembleia de Deus. Então ele, não concordando ali, com o crescimento da igreja, não concordando com algumas coisas, aí ele fundou o ministério em Madureira, lá no Rio de Janeiro. Ou então, esse Ministério Madureira veio do apelido, porque ele era do Rio de Janeiro, e ele sendo um dissidente, que não concordando ali com algumas coisas do ministério, aí ele fundou a igreja no bairro Madureira, no Rio de Janeiro. E a partir disso aí, ele criou-se um ministério e batizou como Ministério de Madureira. Ou então, aí fizeram a convenção dele. Nós tínhamos a primeira convenção nossa das igrejas Assembleia de Deus no Brasil, é a nossa convenção da Comiedepa. E aí, após isso, houve outras convenções. No caso aqui em Canaã dos Carajás, a igreja Assembleia de Deus Missão foi a pioneira. Tá? Ela, quando chegou aqui os primeiros colonos na região, nos idos de 1983, 1984, aonde só tinha as VS e os povos assentados nas VS, né? E formou 3 centros regionais de desenvolvimento: CEDER 1, CEDER 2, que é o Canaã, e o CEDER 3. Tá? Era aonde possivelmente poderia ser formada uma vila. Tá? E como nessa vila, em 84, aí com a chegada das famílias colonizadas, que foram ao todo 1.551 famílias que vieram, para cada uma para os seus lotes, viu? Aí, obviamente, com essa multidão de pessoas, aí começaram a abrir as igrejas, né? E aqui a primeira igreja aberta aqui no chamado CEDER 2, que hoje é Canaã dos Carajás, foi a Assembleia de Deus Missão, já enviada por uma missão lá de Parauapebas, que estava iniciando, que não era Paraupeba, era chamada do Inferni lá, né? O Peba. E veio para cá, viu? Mandou o irmão Pedro, viu? E aí ele começou evangelizando e abrindo igrejas. Com o crescimento da obra, congregações por várias localidades aqui da região, aí em 1996, aí, devido brigas internas de pessoas também, como o Paulo Leiva Macalão, que eu disse que fundou a Madureira, eles não concordando com algumas coisas doutrinárias também, aí eles tiveram a dissidência de 1996, saiu um grupo de pessoas
e se agregar à Igreja Madureira, que já existia uma congregaçãozinha pequena da Madureira. E aí eles não dividiram, eles só discordaram dali do pastor, que na época era o pastor Everaldo, discordaram e agregaram a Madureira e fizeram um corpo maior, e hoje está a igreja aí.